programa IBTV no quadro Direito e Justiça, eu tenho o prazer e a honra de receber o Dr. André Ronaldo Teófilo, ele que é sócio do escritório. Muito obrigada pela presença, doutor. Obrigado, Júlio. Prazer estar com você nessa manhã. E um grande abraço a todos lá da equipe, né? Obrigada por ter vindo para representar essa equipe maravilhosa do Teófilo e Raspantini Sociedade de Advogados. Perfeito, é um prazer. Doutor, o escritório, ele tem sede em Ribeirão Preto, né, e escritórios associados espalhados em diversos locais do território nacional. Doutor, em quais frentes se concentra a atuação do escritório? Até, Júlio, uma grata novidade que eu coloco aqui de forma exclusiva para você é que a nossa sede está se transferindo para São Paulo. Ah, que maravilha. Estamos inaugurando aqui, na próxima semana, aqui na Joaquim Floriano, a sede estará em São Paulo. Continua em Ribeirão Preto também. Continua em Ribeirão Preto também. E pontos associados aí em Brasília, Sergipe, Goiânia, Florianópolis, temos vários associados. Em relação à nossa atuação, ela é muito ampla, mas ela tem um foco, né? A nossa origem na área tributária e empresarial, esse é o forte, a vocação principal do nosso escritório. Perfeito. Sem prejuízo de outras áreas, porque às vezes o empresário tem muitas demandas, né? Sim. Então nós acabamos envolvendo na parte da família, na parte da sucessão, sim, o planejamento sucessório, né? Que uma coisa implica em outra, né, doutor? Exatamente, né? Dizem que a morte é um fato certo com data incerta, então planejar o futuro, né, daquilo que foi angariado com tanto esforço é muito importante. Essa é a importância do direito preventivo, né, doutor? Sim. Não esperar o contencioso, não esperar os fatos acontecerem, mas fazer um planejamento, quer seja o tributário, o sucessório, empresarial. O nosso escritório tem uma equipe multidisciplinar, porque isso é um trabalho que não faz com uma cabeça, só com uma mão só, são várias cabeças pensando. Sim. Você tem alguém da área tributária, alguém da área da família, né? Alguém da área empresarial, e não é algo que é, vamos dizer assim, padrão, é algo personalíssimo. Cada empresa tem as suas peculiaridades. Correto. E aí é uma empresa familiar, é uma empresa que já está profissionalizada, tem uma governança corporativa ou não, são fatos que são determinantes para fazer um planejamento seguro que evite litígios a longo prazo. Perfeito. E é indiscutível o reconhecimento pela qualidade dos serviços prestados pelo escritório. E, sobretudo, na recuperação administrativa de tributos, doutor. A que se deve tanto destaque? Olha, Júlia, o nosso país, diria, tem uma lição muito complexa, né? Então são normas e normas que qualquer profissional, por mais dedicado que seja, por vezes não consegue observar todas as oportunidades que existem na legislação. E o nosso diferencial se dá por um motivo muito específico, né? Porque nós também temos assim no quadro vários contadores, né? A minha formação inicial, antes de advogar, eu fui contador da área contábil também, depois que eu migrei, trabalhei numa grande multinacional aqui do Brasil, muitos anos, e depois migrei para a parte do direito. Então, para você poder atuar na área tributária, são como ciências correlatas. Não tem Entendi. Como você ser um tributarista se você não tiver um conhecimento contábil adequado. Muitas vezes você vai fazer uma defesa de um imposto de renda, um cliente que foi autuado, mas se você nunca apurou o imposto de renda e você só viu na teoria, você fica um pouco refém. Correto. E muitas vezes também os advogados, na sua maioria, né, nós temos a tendência mais afeto às ciências humanas e sociais e não tanto às exatas. E o direito tributário exige um pouco esse raciocínio. Com certeza, esse conhecimento das exatas. Eu me lembro, Júlia, quando eu estava ainda nos bancos da faculdade, e um dia nós estávamos tendo aula de direito penal, estamos tratando sobre a dosimetria da pena, né? Você tem que acrescentar isso, dias multa. E aí veio o cálculo. Aí um aluno falou assim, mas professor, doutor, era um juiz, né? Promotor, professor, ele brincou, né? Se eu quisesse fazer conta, eu não faria direito, eu faria outro curso, né? Porque justamente há linhas do direito que exigem isso. Exige, e na realidade, o tributário é o penal também um pouco, porque na realidade as duas coisas que a pessoa mais priva é o seu dinheiro e a sua liberdade. Com certeza. Então, o penal e o tributário, que são os importantíssimos, sim, né? Dinheiro e liberdade, são pontos fortes. E quantos clientes são atendidos em todo o território nacional, né? Se o senhor consegue mensurar esse número? Eu faço uma comparativa muito importante, Júlia. O nosso escritório, ele optou, eu vou dar aqui um pequeno exemplo, só para ser um pouquinho, você simplório, mas você vai entender onde eu vou chegar depois. Perfeito. Tá? Nós temos aquela empresa que fabrica parafusos, e ela talvez fabrica
1 milhão de parafusos por dia. Você tem aquela empresa que fabrica caldeiras. As caldeiras são aquilo que estão nas usinas. Sim. Uma caldeira custa 120, 130 milhões. Se fabrica 2 caldeiras por ano. Tá? Então, nós temos aquela advocacia de massa e temos aquela personalizada. Perfeito. A nossa advocacia ela é personalizada. Nós atendemos clientes de estrutura um pouquinho mais robusta, tá? Então, eu diria para você, a nível de faturamento, os clientes que nós atendemos hoje... Não é um número grande, mas o faturamento é o que dá o volume, cerca de 2 bilhões de reais ano. Sim. 3 bilhões mais ou menos, tá? Então, se somar nossa carteira de clientes, o faturamento deles é em torno de 3 bilhões por ano. Entendi. Talvez um pouquinho mais. Acabou de entrar um agora que só o dele, eu não vou citar o nome, é uma grande farmacêutica que fatura 3,5 bi no ano. Perfeito. Né? Bom, o direito é uma área em que é necessário estar em constante atualização e estudo, né, doutor? Então, por exemplo, a reforma tributária que está em pauta há décadas. No seu ponto de vista, quais são as principais mudanças que estão no cenário brasileiro? Júlia, este é um assunto, eu vou contar para você um fato. Eu me lembro em 2002, sim, quando eu ainda estava começando o escritório em alguns aspectos, já se falava em reforma tributária. E, infelizmente, todas as vezes se fala, no final apenas aumenta imposto, mas reforma, porque reforma não é aumentar, reforma é mudar a estrutura. Perfeito. Né? Então, por exemplo, hoje é muito complexo a forma de se apurar o imposto. Então, para apurar, vamos dizer assim, uma empresa gasta, em tese, 1.958 horas só de atualização por ano. Alguns só lendo, enquanto na Suíça é 80 horas. Olha. Tá? Então, é muito complexo. Muito complexo. Outro detalhe importante, teria também que se buscar, Júlia, uma forma, hoje, as execuções fiscais, tá? Que na realidade é o último estágio da cobrança de uma dívida, elas ocupam cerca de 39% das execuções do judiciário. Então, o judiciário ele vive pelo menos 1/3 dele para cobrar impostos. Isso mostra como é ineficaz a nossa estrutura. Então, também seria importante que a reforma, que ainda não trata disso, que se estabelecesse um meio alternativo para a solução de conflitos tributários. Certo. E, doutor, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque essa é interessante e também eu tenho certeza que o nosso espectador, ele gostaria de saber. O que nós devemos saber e de que forma nós podemos ser amparados quanto às mudanças nas regras da recuperação judicial pós-pandemia? Perfeito. Não, houveram várias mudanças e eu vou agregar algo que é pouco divulgado também, Júlia. Tá? Além da recuperação judicial, que é muito comum, há a recuperação extrajudicial, que também está na lei, pouco utilizada. Pouco utilizada, pouco utilizada, até por um fato, sempre houve no nosso judiciário em geral a cultura do litígio, não a cultura da conciliação. E o melhor, para mim, sempre é a conciliação. Exatamente. Então, gradativamente, isso começa a mudar. Até para diminuir custos também da máquina, né? Na própria advocacia, isso era uma cultura que está mudando também, infelizmente. Tá? Isso é cultural e tem várias raízes que daria uma outra discussão que eu não vou aprofundar agora, mas focando na sua pergunta especificamente, então, sim, abriu-se até espaço para que alguns planos que foram feitos antes da pandemia pudessem ser refeitos, revisados. Com certeza. Porque, evidentemente, criou-se um novo cenário, né? Então os planos puderam ser rediscutidos. Agora a questão da extrajudicial, porque basicamente toda empresa ela tem um tripé: impostos, fornecedores, né? E tributos. Praticamente a dívida dela está em cima disso. Tá? Então, na extrajudicial, a empresa pode fazer todas as negociações de forma autônoma, sem a intervenção de um terceiro, e apenas homologa em juízo. O juiz não é um interventor, mas apenas homologa. Perfeito. Então, sem dúvida, caberá. O que eu coloco aqui, que a empresa, antes de decidir se ela fará uma recuperação extrajudicial, que ela consulte um profissional e verifique a possibilidade extrajudicial. Ótimo. Doutor, infelizmente, nosso tempo já acabou, são 10 minutos, pouco, muito pouco. Fica o convite para o senhor voltar para que nós possamos conversar e, enfim, falar mais assuntos da área do direito, que também é de interesse do nosso espectador. Eu digo que esse quadro é um quadro que vem para beneficiar quem nos assiste. Né? Porque o senhor, por exemplo, está prestando serviço à sociedade. Com certeza. Tá? Fica o meu agradecimento a todos do escritório e até o próximo
próxima participação, né? Muito obrigado pela oportunidade, também a todos que acompanham essa programação. Esperamos em breve nos encontrar e conversar um pouquinho mais. Com certeza. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV no quadro Líder de Sucesso. Eu tenho um prazer muito grande de receber esses empreendedores de sucesso que eu admiro, que conheço já há bastante tempo. E agora eu consegui a agenda e trouxe eles ao programa. O Anderson e a Rúbia Campos. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Estou muito feliz de estar aqui. E vocês são um exemplo de superação, um exemplo de empreendedores de sucesso que a gente não pode deixar de mostrar para o nosso espectador, até para inspirar outras pessoas. Que bom. Muito feliz. É sempre bom, né, falar de sucesso, falar de alegria, projetos, sonhos e coisas que a gente consegue realizar e comemorar junto. Com certeza. E, claro, o nosso espectador já deve estar se perguntando qual é a atividade deles. São várias, mas nós vamos começar falando sobre a DNA Cursos Técnicos. Como tudo começou e quais os cursos que vocês oferecem, até para quem quer começar e a empreender também. Então, o DNA tem 21 anos, nós fizemos 21 anos. Nós idealizamos um projeto diferente, né, para formar profissionais no Brasil, para o Brasil e para o mundo. Nós temos técnicos hoje que trabalham em outros países também, a gente tem muito orgulho disso. E aí nós criamos um conceito bem legal que traz uma qualidade excepcional mesmo de professores. Nossos professores, aquele que forma o técnico no DNA, seja de enfermagem, radiologia, nutrição, gastronomia, estética, tem vários cursos, né, várias formações, mas o professor que forma no DNA, que trabalha no DNA, trabalha nas melhores universidades do Pará. Né? O DNA fica no Pará, nós criamos uma estrutura excepcional, os laboratórios são excelentes. Então, a gente prepara realmente, os profissionais que nós formamos ali, eles estão preparados para atuar de maneira excelente, né? Com excelência, em qualquer lugar. Ótimo. E Anderson, tem cursos online? Ou vocês vão criar essa... Nós temos a plataforma online, né? A gente está com um projeto ainda mais com essa pandemia, nós trabalhamos online, né? Já temos a plataforma pronta e agora nós estamos com um novo projeto de lançar novos cursos online. Ah, excelente. E vamos falar do novo projeto? Quem que vai falar para nós da Petzania, um novo conceito de pet shopping? Inicio com o Anderson ou com a Rúbia? Vocês que decidem. Posso falar? Então, por favor, já que tá com essa coisinha linda, né? Olha só. Coisa mais linda. Então, nós há 21 anos trabalhando com escola e aí agora nós escolhemos um novo empreendimento e escolhemos, né, viver intensamente um projeto legal que é o Petzania, em Curitiba. Já essa empresa fica em Curitiba. Então, nós pensamos num pet shop com um conceito, tipo, sem gaiola, um lugar confortável, um lugar para ser feliz de verdade. Então, os cachorrinhos entram ali sozinhos, eles saem correndo, eles se divertem ali. Nós vamos abrir agora, daqui a um mês, nós abrimos o Pet Park. Então, nós temos a loja, um pet boutique lindo, 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 vale a pena demais conhecer em Curitiba. Quem é mãe desses pets maravilhosos como eu, vale a pena. A gente sempre quer o melhor para os filhos da gente, né? Sim. E eles são filhos também. Então, aí a nossa proposta é que ele vá, tipo, você leva para o baninho, então você leva um pouquinho antes, ele brinca no parque, se diverte com os colegas, ali vai ter adestrador todo o tempo para cuidar deles, trabalhar enriquecimento ambiental. Depois ele vai para o baninho, e aí nós temos profissionais maravilhosos lá, selecionamos os groomers que trabalham conosco e também os produtos de alta performance. E depois do baninho, ele vai relaxar, em vez de ficar em gaiola, preso, ele vai relaxar num espaço super legal que a gente criou, chamado Quartinho da Soneca. Que amor! Tem cromoterapia, aromaterapia e musicoterapia para eles no quartinho. É um lugar muito fofo que a gente idealizou assim com muito carinho. E se vê que vocês amam. Não só pelo cuidado, quando você chegou, que eu vi nos bastidores. Essa nenezinha, ela tem tudo, ela tem caminho, ela é um bebê. É um bebê. O cuidado como um bebê. Porque é a coisa mais linda. Olha que fofura. É verdade. É um amor diferente, né? Um amor muito especial.
E assim, eles merecem, porque eles trazem felicidade Pra para vida da casa, gente. para É, vida. eles preenchem a vida da gente, Sim. né? Anderson, tuas considerações finais. Igual, só para complementar rapidinho, a gente também, no mundo dos animais, né, a gente também cria cavalos também, né, então a gente gosta muito Dos animais, dos né? animais. E queria agradecer muito a você, Julie, pelo Obrigada. convite, né, nós estarmos aqui com você, né, já recebemos vários convites, várias premiações que recebemos com vocês, e eu fico muito feliz de estar aqui apresentando a nossa empresa, mostrando mais uma vez nossa empresa para o Brasil e para o mundo, né? Para o mundo. Então, é muito importante a gente estar aqui e, graças a Deus, a gente tá com as nossas empresas trabalhando sério, fazendo bom trabalho e colhendo os frutos. E também, tanto os nossos alunos são bem recebidos no mercado, né? Assim, pela qualidade que eles são formados, quanto os nossos animaizinhos Petzinhos também lindos. são bem cuidados lá com a gente no Petzão. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso que eu trouxe vocês aqui. Vocês são referências para mim também. Obrigado. E o programa agradece mais uma vez a presença. Obrigado. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV no quadro de beleza. Eu tenho a honra de receber essa elegante e bonita, linda empresária, empreendedora da BG Saúde Estética, por Alessandra Cardoso. Obrigada pela presença. Sim, imagina, agradeço eu pelo convite. Alessandra, essa trajetória de sucesso e admiração, porque na verdade nós convidamos a Alessandra por intermédio de uma paciente, uma cliente sua, né? Sim. Pela excelência do teu trabalho, ela disse: Julie, tem que levar no programa, vocês têm que mostrar toda essa trajetória brilhante. Fala para nós como começou essa trajetória. Ah, Julie, faz bastante tempo, viu? A minha trajetória aí no ramo da beleza e da saúde começou aos meus 20 anos, né? Eu comecei como esteticista, depois me formei fisioterapeuta e depois biomédica. E eu sempre trabalhei acompanhada de médicos, né? Tive muita experiência com eles, aprendi muito. E aí, há 6 anos atrás, 8 anos atrás, eu decidi fazer carreira solo. Tá certo. Então, eu comecei a abrir a minha primeira clínica, que é a unidade da Vila Maria, que é a maior, inclusive, onde eu nasci, né? E depois eu fui galgando para outros bairros. Eu fui para a Zona Sul e também agora estou também em outra região de Santana. Tá. Mas eu ainda continuo com as minhas parcerias com os médicos. E quais são os serviços que a BG Saúde Estética oferece e proporciona aos seus clientes, seus pacientes? Sim, eu tento, dentro do meu serviço, ter toda uma parte integrativa, né? Então, eu ofereço tanto a parte de estética, a parte médica, a parte de harmonização facial, que são os ROFs, né? Lá eu tento ter todos os tipos de serviço no mesmo lugar. Para poder atender. Para poder atender. De uma forma. Sim, de uma forma completa. Integral. Excelente. E quais são as principais dúvidas quando o assunto é eletroestimulação? Então, Julia, a eletroestimulação é um processo, agora um tratamento, na verdade, é uma atividade física, onde a gente usa um macacão de eletroestimulação e ele vem trazendo, na verdade, qualidade de vida, ele faz trabalho de enrijecimento muscular, força, resistência e mobilidade. Então ele é bem completo. Ele é bem completo. E lá vocês têm na BG? Tenho na BG, em todas as unidades. Uhum. E ele faz 20 minutos, o procedimento é em 20 minutos, ele equivale a 2 horas de atividade física. Veja só, então ele também ajuda na questão daquela pessoa que não tem tempo para fazer atividade física. E ter que ficar 2 horas em uma academia, né? Isso. Então ele faz todo esse processo em pouco tempo. Sim, ele faz ele ajuda as pessoas que são mais sedentárias e as pessoas que já fazem atividade física, ele também refina toda a parte muscular. Ou seja, como que você identifica esse avanço, é um avanço, né, da tecnologia aliada ao tratamento da beleza? Júlia, eu vejo como uma coisa muito positiva, porque as tecnologias, elas ajudam a gente a trazer os melhores resultados, né, em pouco tempo. Entendi. E a procura pelos tratamentos corporais vem num crescimento impressionante. A que se deve isso?
Então, os tratamentos corporais e também os faciais, eu acredito que depois da pandemia eles deram um aumento. Eles já vêm aí há 10, 15 anos, a estética nessa crescente, porém depois da pandemia as pessoas se olharam muito. Entendi. As pessoas começaram a ter que trabalhar home office, se vendo no computador. E também esse trabalho home office trouxe o aumento da obesidade. Entendi. E aí as pessoas começaram a buscar mais tratamentos corporais Para ter qualidade de para vida. ter qualidade de vida. E se viu durante a pandemia que a qualidade de vida é importante, né? Porque, principalmente com a questão da obesidade, porque Sim. a grande parte das pessoas que, infelizmente, faleceram durante a pandemia eram pessoas que eram obesas, né? Sim. Então, A o maior- importante é estar em dia com a saúde. Em dia com a saúde. Lá na BG a gente trabalha isso. É uma coisa integrativa. Eu cuido tanto da beleza como da saúde. Por Que isso que ela fantástico. chama BG Saúde Estética. Perfeito. Alessandra, foi um prazer te receber. Prazer foi meu. Acredito que o programa, eu tenho isso, né, como meta, trazer pessoas como você, importante, que estão somando para um bem maior. Sim, e isso é muito importante para nós também, um privilégio. Muito obrigada. Obrigada a nós. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV no quadro Direito e Justiça. Eu tenho a honra de receber a doutora Daniela Sigliano. Ela que é a sócia fundadora da Sigliano Advogados. Muito obrigada pela presença. Sou eu quem agradeço pelo convite. Doutora, nós já havíamos conversado nos bastidores, a senhora me falou um pouquinho sobre a sua trajetória, brilhante trajetória. Porém, eu gostaria que a senhora resumisse e falasse um pouquinho para nós como tudo iniciou essa carreira brilhante jurídica. Tudo começou, eu trabalhava no banco, no sistema financeiro, dentro de um dos maiores bancos, no Banespa, ainda na época de Banespa. E, de repente, tempo evoluindo, eu precisava de algo mais, eu precisava de construir algo diferente. Eu sou uma pessoa que me desafio a todo dia. Eu acho que a questão de empreendedorismo é uma coisa que já vem comigo desde lá da infância, no interior, isso é uma coisa que já vinha em mim. Então, eu montei meu escritório de advocacia há 15 anos atrás e não poderia fazer algo que todo mundo já vinha fazendo, precisava ser um escritório disruptivo. Então, o escritório hoje é um escritório focado em resultado, em recuperação de crédito. Hoje eu tenho mais 5 empresas, além do escritório de advocacia, sempre muito focado na localização de bens, pessoas e valores. Localizamos offshore, localizamos toda a estrutura feita para fraudar credores ou para fraudar o órgão público, o judiciário em si, né, o sistema financeiro. Nós temos a Effort, que é uma empresa que atende muito o sistema judiciário, a Avance, que é um produto muito interessante, que atende à recuperação de depósitos recursais e judiciais, que hoje nós temos mais de 14 bilhões de valores depositados, onde as empresas simplesmente esquecem esses valores que estão lá depositados. Então, isso é uma coisa... E a senhora me falou que tem uma formação também, né, e um estudo, enfim, no exterior. Quais são esses cursos que a senhora fez? Mesmo focando muito no direito, eu digo que se eu tivesse que sentar na frente de um computador e peticionar, eu ia enlouquecer e não ia prestar um serviço de excelência. Então, eu fui buscar algo diferente. Aí eu sou formada pelo FBI, na parte de localização mesmo, de toda a parte de estrutura mesmo, de fraude. E também sou formada em Harvard, na parte de direito médico, biomedicina. Perfeito. E o que a senhora viu com a pandemia, agora com o final da pandemia, que esperamos que, né, seja páginas já passadas, o que houve? Houve alguma mudança no sistema judiciário nesse segmento? O que a senhora notou com o final da pandemia? Como é que está essa retomada? Estava até comentando isso com o Max lá fora. É uma sensação muito estranha, porque quando isso aconteceu, ninguém queria se movimentar. Ninguém queria nem cobrar e nem receber, porque estava com medo, né? E aí a gente fica nesse limbo entre cobrar e receber. E, estranhamente, a economia e também o judiciário teve uma aceleração muito grande. Quando nós fomos consultados por um fundo estrangeiro, por exemplo, como está a justiça hoje no Brasil? O que antes levava assim, um processo, por exemplo, a tramitar de 3 a 6 a 9 anos, hoje, com a justiça eletrônica, você tem um processo que tramita ali entre 6, 9 e 1 ano.
Então, houve uma benéfice, né, que eu acho que isso beneficiou muito, favoreceu muito e acelerou na recuperação de créditos, que é muito mais a minha área. E qual o diferencial do escritório? O que a senhora pode apontar como diferencial? O nosso escritório, primeiro, ele é um escritório de resultado. Nós trabalhamos para o cliente e sempre conhecendo o negócio do cliente. Se você não conhece o negócio do cliente, você não consegue entregar o serviço esperado. É onde fica o físico do escritório? O escritório nós temos São Paulo, Brasília, Miami, Londrina, as outras unidades eu esqueci. Claro. Mas a matriz é São Paulo e Miami. E Miami. E, obviamente, que com toda essa atualização, né, pós-pandemia do online, do judiciário, tendo que acompanhar, né, toda essa mudança, como a senhora mesmo falou, que houve essa aceleração, beneficiou também para o atendimento do escritório, não só físico, né, doutora? Vocês hoje podem, e vocês têm clientes em quais locais e qual o perfil de clientes? Os nossos clientes são o âmbito nacional e o âmbito internacional. Tem muitos fundos que a gente trabalha na precificação de créditos, localização de bens e pessoas. Eu acredito que isso aumentou muito. Por quê? Porque houve um default muito grande, as pessoas ficaram devendo muito. E quando os bancos deram um favorecimento, as pessoas aceitaram esse favorecimento, mas mesmo assim não conseguiram arcar com o que tinham combinado. Então a inadimplência aumentou muito e com isso, infelizmente, o escritório cresceu ainda mais porque atua de forma muito aguerrida. E eu chego a dizer que nós somos sócios desses créditos, né? Porque a gente não cobra nada para distribuir o processo, nada, porque antigamente era muito né? Para distribuir sentença, recurso. Hoje, e o nosso escritório não é um escritório assim. E qual é o perfil? Pessoas jurídicas? Pessoa jurídica. A gente não trabalha com varejo, que a gente chama, que é pessoa física. É corporate mito, processos mais ou menos acima de 5 milhões. Então, grandes empresas. São grandes empresas. Ou bancos, né? Ou bancos. Mas muitos devedores de banco acabam virando cliente, porque você encontra alguma coisa dele e ele diz, como você encontrou isso? Isso estava tão bem blindado, né? Então tá bom, eu tenho um crédito aqui, você vai recuperar esse crédito para mim. E aí começa. Aí vira cliente. Vira cliente e a satisfação e a felicidade do cliente, isso é algo que enche, né? De satisfação e de orgulho. E uma coisa que é muito interessante para nós também é que a felicidade, a satisfação do cliente é a nossa satisfação. Então a gente não tem cobrança. Não tem aquela coisa de ter o cliente ligando, e aí, meu processo acelerou? Não, porque para nós temos que acelerar, senão ninguém ganha. Exatamente. Todo mundo ganha junto. E há planos para ampliação e atuação do escritório? O escritório está muito consolidado. Eu acho que a gente pensa muito, toda a parte de conselho, né, de expandir em mais empresas que vão indiretamente, elas vão subsidiando o escritório, porque todo grupo SIGA, ele é um grupo interligado. Então a nossa ideia não é expandir muito mais o escritório, não, é que essas empresas possam dar essa subsistência para o escritório de forma fortalecida, né? Com excelência, exatamente. Doutora Daniela, foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu, agradeço a todos. E está o convite para voltar aqui ao nosso programa para que a gente possa falar sobre outros assuntos, porque realmente um programa só é muito pouco, né? Muito obrigada. E eu gostaria também de falar só mais um assunto que é sobre o nosso instituto. Nós temos o Instituto CAESE, é um instituto sobre inclusão e diversidade e totalmente ligado na ESG, na possibilidade de cota, de inclusão, de formações de pessoas. Isso é muito importante. É muito importante, porque é triste quando você olha para uma empresa e ela diz... Contratei um branco e um negro, mas no mês seguinte tive que demitir porque o negro não tinha capacidade de atingir o que o branco atingiu. Então, o nosso instituto ele veio para isso, ele veio para formar, para transformar e colocar em pé de igualdade todas as possibilidades, etnias, raças que precisam. É um assunto bem interessante, que me deixa feliz, me deixa satisfeita. E na próxima vamos falar sobre ele, aprofundar mais. Combinado. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. E o programa IBTV vai ficando por aqui, até a próxima semana.